Em um restaurante de luxo, um novato tentava sobreviver ao seu segundo dia de trabalho. Uma mulher misteriosa entrou sozinha, mudando o rumo da noite com apenas um olhar. Uma escolha ousada, uma dança inesperada e uma revelação que ninguém poderia prever. O que começou com nervosismo terminou com algo muito maior do que um simples emprego. Antes de conhecer essa história surpreendente de amor, coragem e recomeço, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes. A segunda noite de trabalho no Palazzo era como mergulhar em águas geladas sem saber nadar. Mateus ajustou a gravata pela 10ª vez, suas mãos tremendo levemente enquanto observava o movimento frenético da cozinha através da pequena janela do corredor dos funcionários. O barulho dos pratos, as vozes dos chefes gritando pedidos e o vai e vem constante dos garçons experientes criavam uma sinfonia caótica que só aumentava sua ansiedade. Aos 28 anos, nunca imaginou que estaria ali. 3 meses atrás, ainda acreditava que sua banda, Os Última Estação, finalmente decolaria. Haviam tocado em alguns bares, gravado um EP independente e até conseguido alguns seguidores nas redes sociais. Mas a realidade foi implacável. As contas se acumularam, os shows escassearam, e quando o guitarrista arrumou um emprego fixo, o sonho desabou como um castelo de cartas. Agora, vestindo o uniforme impecável do Palazzo, camisa branca engomada, colete preto e gravata a bordo, sentia-se como um impostor em meio àquele ambiente refinado. O restaurante era conhecido por receber a elite da cidade, desde empresários influentes até artistas renomados. Cada mesa custava mais do que ele ganhava em uma semana, e cada erro poderia significar o fim de seu único meio de sustento. Mateus. A voz firme de Ricardo, o chefe de sala, cortou seus pensamentos. Você está atrasado 2 minutos. Aqui, 2 minutos são uma eternidade. Desculpe, Não há desculpas no Palazzo, apenas excelência. Ricardo ajustou o próprio colete com um movimento preciso. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos sempre penteados para trás, postura ereta como a de um militar. 20 anos trabalhando no estabelecimento haviam moldado cada gesto seu. Esta noite é especial. Temos uma reserva VIP e eu não tolerarei nenhum deslize. Você ficará responsável pelas mesas 12 a 16. São as mais tranquilas, perfeitas para alguém em adaptação. A ressalva doeu, mas Mateus apenas assentiu. Sabia que estava sendo testado, que cada movimento seu seria observado e julgado. Respirou fundo, tentando acalmar os nervos, e se dirigiu para sua área designada. O salão principal do Palazzo era deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto alto, criando um jogo de luzes douradas que dançava sobre as mesas cobertas, com toalhas de linho branco. As paredes eram decoradas com obras de arte cuidadosamente selecionadas, e o piso de mármore italiano refletia a elegância de cada detalhe. Era um cenário de sonho, mas para Mateus parecia mais um palco onde ele não sabia seu papel. As primeiras horas transcorreram sem grandes incidentes. Serviu um casal de executivos que mal olharam em sua direção, limitando-se a fazer pedidos diretos e pagar a conta sem comentários. Uma família com filhos adolescentes ocupou a mesa 14, e embora fossem mais exigentes quanto ao serviço, permaneceram dentro dos padrões que ele conseguia atender. Foi quando ela entrou que tudo mudou. Mateus estava recolhendo os pratos da mesa 13 quando percebeu uma movimentação discreta na entrada do restaurante. Não houve o alvoroço típico que acompanhava celebridades conhecidas, nem o protocolo exagerado reservado aos milionários mais famosos da cidade. Em vez disso, havia uma reverência sutil, quase imperceptível, nos cumprimentos dos funcionários da recepção. Ela caminhava com uma naturalidade que chamava a atenção, exatamente por não tentar chamar atenção. Vestia um vestido azul marinho de corte simples, mas que evidenciava um gosto refinado em cada detalhe. Seus cabelos castanhos caíam naturalmente sobre os ombros, e ela carregava uma pequena bolsa de couro que parecia ter sido feita sob medida. Não usava joias extravagantes, apenas um relógio elegante e brincos discretos de pérola. O que mais impressionou Mateus foi sua postura.
Ela não caminhava como alguém tentando provar sua importância, mas como alguém que simplesmente sabia quem era. Seus olhos percorriam o ambiente com a familiaridade de quem conhece cada detalhe, cada canto, cada possibilidade daquele espaço. O maitre, habitualmente composto, demonstrou uma deferência especial ao acompanhá-la até a mesa 15, bem no centro da área de Mateus. Ela agradeceu com um sorriso discreto e se acomodou sozinha, recusando educadamente o cardápio que lhe foi oferecido. Mateus sentiu o estômago se contrair. Qualquer que fosse a identidade daquela mulher, ela claramente não era uma cliente comum, e agora estava sob sua responsabilidade. Respirou fundo, verificou se sua aparência estava impecável e se aproximou da mesa com o profissionalismo que tentava cultivar. Boa noite, senhora. Bem-vinda ao Palácio. Meu nome é Mateus e terei o prazer de atendê-la esta noite. Ela ergueu os olhos e, pela primeira vez, Mateus pôde observar seu rosto de perto. Tinha traços delicados, mas expressivos, e seus olhos castanhos carregavam uma inteligência penetrante. Quando sorriu, foi com uma genuinidade que o surpreendeu. Boa noite, Mateus. É um prazer conhecê-lo. Sua voz era suave, mas havia algo nela que transmitia autoridade natural. Não era imposição, mas sim a confiança de alguém acostumado a ser ouvido. Posso oferecer-lhe alguma bebida para começar? Temos uma seleção especial de... Na verdade, ela o interrompeu gentilmente. Gostaria de fazer uma proposta diferente. Você poderia escolher meu jantar esta noite? Mateus sentiu o sangue gelar. Era exatamente o tipo de situação que Ricardo havia alertado para evitar a todo custo. Improvisar no palácio era considerado uma heresia. O protocolo existia por uma razão: garantir que cada experiência fosse perfeita e previsível. Senhora, não sei se seria apropriado. Temos o cardápio especial do chefe, ou posso recomendar alguns pratos que... Confio em seu julgamento, ela disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. Havia algo em seu olhar, uma mistura de curiosidade e desafio, que o desarmou completamente. Surpreenda-me. Por um momento, Mateus ficou paralisado. Podia sentir o peso da responsabilidade sobre seus ombros, imaginando Ricardo observando cada movimento, pronto para intervir ao menor sinal de problema. Mas havia algo no jeito como ela o olhava, como se realmente estivesse interessada em sua escolha, que o fez querer arriscar. Você tem alguma restrição alimentar? Algo que não goste especialmente? Nenhuma restrição, e gosto de ser surpreendida. Mateus fechou os olhos por um segundo, fazendo uma oração silenciosa. Então tomou uma decisão que mudaria tudo. Posso sugerir o risoto de pera com gorgonzola e nozes? É um prato que equilibra o doce e o salgado de forma surpreendente. E para acompanhar, um Gewürztraminer alemão, um vinho que a maioria das pessoas subestima, mas que tem uma complexidade aromática que complementa perfeitamente a cremosidade do risoto. Ela sorriu, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Interessante. Não é uma combinação óbvia. Às vezes, as melhores experiências vêm das combinações inesperadas, Mateus respondeu surpreso com sua própria ousadia. Perfeito. Vamos com sua sugestão. Enquanto Mateus se dirigia à cozinha para fazer o pedido, sentia o coração batendo acelerado. Havia acabado de quebrar todas as regras não escritas do palácio, mas, por alguma razão, sentia que havia feito a escolha certa. Na cozinha, o chefe Laurent, um francês temperamental conhecido por sua precisão obsessiva, ergueu uma sobrancelha ao ouvir o pedido. Risoto de pera para a mesa 15. Interessante escolha. Quem fez o pedido? A cliente pediu para eu escolher. Laurent estudou Mateus por um momento, então deu de ombros. Bom, vamos ver se você tem bom gosto. Enquanto esperava o prato ficar pronto, Mateus observou a mulher, de longe. Ela não estava impaciente ou verificando o telefone constantemente, como a maioria dos clientes. Em vez disso, parecia absorvida na observação do ambiente, como se estivesse notando detalhes que normalmente passariam despercebidos. Quando
O prato ficou pronto. Mateus o serviu com o cuidado de um ourives manuseando uma joia preciosa. O risoto estava perfeitamente cremoso, as peras douradas destacando-se contra o queijo derretido, e as nozes torradas adicionando textura. O vinho foi servido na temperatura exata, seu aroma floral preenchendo o ar. Ela provou o primeiro bocado, lentamente, fechando os olhos para saborear completamente. Então tomou um gole do vinho, permitindo que os sabores se casassem em seu paladar. Excepcional, disse finalmente. A combinação é realmente surpreendente. Como você descobriu que funcionaria? Mateus sentiu um alívio imenso misturado com orgulho. Na verdade, foi intuição. Sempre acreditei que os contrastes criam harmonias interessantes. Na música, os acordes mais bonitos muitas vezes vêm de tensões que se resolvem de forma inesperada. Você é músico? A pergunta o pegou desprevenido. Não havia mencionado sua paixão pela música, mas de alguma forma ela havia captado a referência. Quer dizer, ainda sou de certa forma, mas no momento, minha carreira musical está em pausa. Ela assentiu com compreensão, sem fazer perguntas invasivas ou comentários constrangedores sobre sua situação atual. A música nunca nos abandona completamente. Ela apenas espera o momento certo para ressurgir. Havia algo profético em suas palavras, como se ela soubesse mais sobre seu futuro do que ele próprio. Mateus sentiu um arrepio, mas não de medo. Era mais como o pressentimento de que algo significativo estava prestes a acontecer. O jantar continuou com uma naturalidade surpreendente. Ela fazia perguntas genuínas sobre os pratos, interessava-se por suas opiniões sobre vinhos e, aos poucos, Mateus foi relaxando. Era como se uma bolha invisível os envolvesse, isolando-os do protocolo rígido do restaurante. Quando ela terminou o prato principal, o salão já estava consideravelmente mais vazio. A orquestra de câmara, que tocava discretamente no canto do salão, iniciou uma melodia suave, uma valsa contemporânea, que Mateus reconheceu imediatamente. Ela começou a acompanhar o ritmo com os dedos sobre a mesa, quase inconscientemente. Era um movimento sutil, mas que revelava uma conexão natural com a música. Foi então que Mateus fez a segunda grande ousadia da noite. Gostaria de dançar? As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Por um momento, o silêncio entre eles foi total. Mateus se preparou para um não educado, ou pior, para uma reclamação sobre sua inadequação profissional. Em vez disso, ela sorriu. Adoraria. Mateus estendeu a mão, sentindo-a tremer levemente enquanto ela a aceitava com uma elegância natural. Seus dedos eram suaves, mas firmes, transmitindo uma confiança que ele desejava possuir. Juntos caminharam até um pequeno espaço entre as mesas, onde algumas outras pessoas já haviam começado a dançar discretamente. A valsa continuava, envolvente e melancólica, criando uma atmosfera íntima no grande salão. Mateus colocou a mão direita delicadamente nas costas dela, sentindo o tecido macio do vestido sob seus dedos. Com a esquerda, segurou sua mão mantendo a postura que havia aprendido em algumas aulas de dança social anos atrás, uma habilidade que nunca imaginou que seria útil em sua vida profissional. Começaram a se mover lentamente, encontrando o ritmo da música e, surpreendentemente, o ritmo um do outro. Ela seguia seus passos com uma fluidez que sugeria experiência, mas sem a rigidez formal de alguém treinado em competições. Era uma dança natural, quase intuitiva. Você dança. Bem, ela murmurou, sua voz baixa o suficiente para que apenas ele ouvisse. Você também. Parece que já fez isso antes. Algumas vezes, mas nunca em circunstâncias tão espontâneas. Havia um sorriso em sua voz, uma diversão genuína que fez Mateus relaxar ainda mais. Por um momento, esqueceu onde estava, esqueceu o uniforme que vestia, esqueceu a diferença gritante entre suas posições sociais. Existiam apenas eles dois, a música e o movimento suave de seus corpos em harmonia. Foi quando percebeu que não estavam mais sozinhos no pequeno espaço improvisado.
Outros casais haviam se juntado a eles, criando uma pequena pista de dança, informal no coração do palácio. A atmosfera havia se tornado mais descontraída, mais íntima, como se o restaurante inteiro tivesse abraçado a espontaneidade do momento. Mateus girou-a delicadamente, observando como o vestido azul marinho se movia graciosamente ao redor de suas pernas. Quando ela voltou para seus braços, seus olhos se encontraram por um momento mais longo que o necessário. Havia algo ali, uma conexão que ia além da cortesia profissional ou do interesse casual. A música começou a diminuir gradualmente, sinalizando o fim da valsa. Outros casais começaram a se separar, voltando para suas mesas com sorrisos satisfeitos e comentários discretos sobre o momento especial que haviam compartilhado. Mateus e ela pararam de se mover, mas permaneceram próximos por alguns segundos a mais. Ela olhou para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Era gratidão, admiração ou algo mais profundo? Obrigada, ela disse suavemente. Fazia tempo que não me permitia um momento assim. Antes que Mateus pudesse responder, uma voz cortante interrompeu o momento. Mateus! Eles se separaram imediatamente. Ricardo se aproximava com passos rápidos, seu rosto uma máscara de contida irritação profissional. Mas havia algo mais em sua expressão, uma palidez que Mateus não conseguia entender. Senhora Pacheco, Ricardo disse, fazendo uma reverência respeitosa que deixou Mateus completamente confuso. Espero que esteja aproveitando a noite. Pacheco. O nome ecoou na mente de Mateus como um sino distante. Onde havia escutado esse nome antes? Muito, Ricardo. Obrigada. Seu funcionário tem sido exemplar. A maneira formal como ela se dirigiu ao chefe de sala contrastava com a naturalidade que havia demonstrado durante toda a noite. Era como se tivesse vestido novamente uma máscara de autoridade, assumindo um papel que havia temporariamente abandonado. Fico feliz em saber. Se me permitirem, gostaria de falar com Mateus por um momento. Ela assentiu graciosamente. Claro, eu estava mesmo pensando em me retirar. A noite foi perfeita. Virou-se para Mateus estendendo a mão novamente. Obrigada por uma experiência verdadeiramente especial. A escolha do jantar foi inspirada. Mateus apertou sua mão, sentindo novamente aquela conexão inexplicável. Foi um prazer atendê-la. Senhora, ele a observou se afastar, caminhando com a mesma elegância natural com que havia chegado. Vários funcionários se curvaram discretamente em sua passagem, confirmando que ela era alguém de grande importância no estabelecimento. Você tem noção do que acabou de fazer? A voz de Ricardo estava baixa, mas carregada, de uma tensão que fez Mateus se preparar para o pior. Ela pediu para eu escolher o prato e depois você dançou com Isabela Pacheco. O nome finalmente fez sentido. Isabela Pacheco. Não era apenas uma cliente VIP, ela era a fundadora e proprietária do palácio. Herdeira de uma das famílias mais tradicionais da cidade, havia surpreendido a todos ao deixar os negócios familiares para criar seu próprio empreendimento no ramo gastronômico. O palácio não era apenas um restaurante. Era sua visão, sua criação, seu legado pessoal. Mateus sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu não sabia. Ela não se apresentou. Eu pensei que fosse apenas uma cliente comum? Ricardo balançou a cabeça, mas para surpresa de Mateus, havia um sorriso contido em seus lábios. Ela fez isso de propósito. Isabela costuma testar novos funcionários dessa forma. Aparece como uma cliente qualquer, observa como são tratados, avalia se conseguem manter a excelência mesmo sem saber com quem estão lidando. E eu falhei miseravelmente. Quebrei o protocolo, fiz escolhas sem autorização, dancei com ela. Pelo contrário, Ricardo colocou uma mão no ombro de Mateus. Você passou no teste. Ela ficou impressionada com sua intuição para combinar sabores, sua naturalidade em lidar com situações inesperadas e, principalmente, sua autenticidade. Isabela valoriza muito a autenticidade. Mateus estava atordoado. Nada daquilo fazia sentido. Como havia passado em um teste que nem sabia que estava fazendo?
como quebrar todas as regras havia resultado em aprovação. Ela quer vê-lo amanhã, Ricardo continuou. Depois do expediente no escritório dela. E Mateus, parabéns. Em 20 anos trabalhando aqui, nunca vi Isabela dançar com um funcionário. Na verdade, nunca a vi dançar com ninguém no restaurante. Ricardo se afastou, deixando Mateus sozinho no meio do salão quase vazio. Os últimos clientes estavam se retirando, a orquestra guardava seus instrumentos, e os demais garçons começavam a limpar e organizar as mesas para o dia seguinte. Mas Mateus permaneceu imóvel, tentando processar tudo o que havia acontecido. Em uma única noite, havia passado do terror de perder o emprego para o que exatamente? Não sabia ao certo, mas sentia que sua vida havia mudado irreversivelmente. Enquanto trocava de roupa no vestiário, seus colegas o bombardearam com perguntas e comentários. Alguns estavam genuinamente curiosos, outros claramente invejosos. Todos queriam saber como havia conseguido chamar a atenção de Isabela Pacheco. Cara, você não faz ideia de quem ela é, disse Fernando, um garçom veterano. Isabela é uma lenda. Saiu da família rica para construir seu próprio império. Tem um gosto impecável, uma visão de negócios impressionante e é conhecida por ser extremamente exigente. Se ela te chamou para uma conversa, é porque viu algo especial em você. Ou porque está prestes a me demitir pessoalmente, Mateus murmurou, ainda não conseguindo acreditar completamente na versão positiva dos eventos. Não, cara. Se fosse demissão, Ricardo mesmo faria isso. Quando Isabela chama alguém pessoalmente, é porque tem planos. Mateus saiu do palazzo com mais perguntas do que respostas. A noite estava fria e ele caminhou lentamente até o ponto de ônibus, tentando ordenar seus pensamentos. A imagem dela continuava vívida em sua mente. A maneira como havia sorrido quando ele sugeriu o risoto, como havia se movido durante a dança, a conexão inexplicável que havia sentido quando seus olhos se encontraram. Havia algo sobre Isabela Pacheco que ia muito além de sua posição social ou profissional. Era como se, por um breve momento, ela tivesse removido todas as camadas de proteção e expectativas que normalmente a cercavam, permitindo que ele visse a pessoa real por trás do nome famoso. Quando finalmente chegou ao seu pequeno apartamento, Mateus se sentou no sofá com sua guitarra. Era um hábito antigo, tocar quando precisava processar emoções complexas. Seus dedos encontraram acordes melancólicos, criando uma melodia que parecia capturar perfeitamente a confusão e a esperança que sentia. Pensou na frase que ela havia dito. A música nunca nos abandona completamente. Ela apenas espera o momento certo para ressurgir. Havia algo profético naquelas palavras, como se ela soubesse que a música ainda tinha um papel importante a desempenhar em sua vida. Tocou até tarde da madrugada, criando variações sobre a valsa que haviam dançado juntos. Sem perceber, estava compondo. Algo que não fazia há meses. A inspiração fluía naturalmente, alimentada pelas emoções intensas daquela noite transformadora. Quando finalmente foi dormir, Mateus sabia que acordaria para um mundo diferente. Não sabia exatamente o que Isabela Pacheco queria discutir com ele, mas sentia que, qualquer que fosse a proposta, seria o início de algo completamente novo. Pela primeira vez em meses, adormeceu com esperança. O dia seguinte passou como uma eternidade. Mateus tentou manter a rotina normal, mas cada gesto era mecânico. Cada pensamento inevitavelmente retornava ao encontro marcado com Isabela. Os outros funcionários o observavam com uma mistura de curiosidade e respeito, como se ele tivesse cruzado uma linha invisível que separava os trabalhadores comuns dos escolhidos. Durante o turno, Ricardo foi especialmente atencioso, oferecendo dicas sobre como se comportar em uma reunião com a proprietária. Mas suas palavras apenas aumentavam a ansiedade de Mateus, que oscilava entre a esperança de uma oportunidade e o medo de estar prestes a ser gentilmente dispensado. Lembre-se, disse Ricardo durante uma pausa, Isabela não gosta de cerimônias excessivas. Seja você mesmo. Foi isso que chamou a atenção dela ontem. Às 10 da noite, quando o último cliente se retirou e os funcionários começaram a organizar o salão para o dia seguinte, Mateus foi dispensado mais cedo.
Trocou de roupa no vestiário, optando por uma camisa social simples e uma calça de alfaiataria, o mais próximo de elegante que seu guarda-roupa permitia. O escritório de Isabela ficava no segundo andar do prédio, uma área que Mateus nunca havia visitado. Subiu as escadas com o coração acelerado, observando as paredes decoradas com fotos históricas do restaurante, prêmios gastronômicos e artigos de revistas especializadas que destacavam o sucesso do palazzo. A porta do escritório estava entreaberta e ele pôde ouvir música suave vindo do interior. Bateu levemente na madeira escura. Entre, Mateus. Isabela estava sentada atrás de uma mesa elegante, mas não imponente. O escritório era uma extensão de sua personalidade. Sofisticado sem ser ostensivo, funcional sem perder o charme. Havia uma pequena área de estar com poltronas confortáveis, estantes repletas de livros sobre gastronomia e gestão e várias plantas que adicionavam vida ao ambiente. Ela vestia um conjunto mais casual que na noite anterior. Uma blusa, de seda creme e uma saia de corte clássico. Sem o contexto formal do restaurante, parecia mais acessível, mais humana. Sente-se, por favor. Ela gesticulou para uma das poltronas. Gostaria de um café ou prefere vinho? Tenho uma garrafa de um Barolo excepcional. Café está ótimo. Isabela se levantou e se dirigiu a uma máquina de expresso profissional no canto do escritório. Seus movimentos eram precisos, revelando intimidade com o processo de preparar um café perfeito. Mateus observou em silêncio, tentando decifrar as intenções por trás daquela hospitalidade cuidadosa. Você deve estar se perguntando por que eu chamei aqui, ela disse, entregando-lhe uma xícara de porcelana fina. O aroma do café era extraordinário. A ideia passou pela minha cabeça, Mateus admitiu, tentando parecer mais relaxado do que realmente estava. Isabela sorriu e se acomodou na poltrona oposta à dele. Por um momento, permaneceram em silêncio, como se ela estivesse organizando seus pensamentos. Ontem à noite foi esclarecedor, ela começou. Há muito tempo não vivo uma experiência tão genuína. Quando pedi para você escolher meu jantar, estava esperando a resposta padrão. Uma recomendação segura, baseada no que é popular ou bem avaliado. Em vez disso, você fez uma escolha criativa, arriscada, baseada na intuição. Mateus tomou um gole do café, ganhando tempo para formular uma resposta adequada. Pensei que não tinha nada a perder. Você parecia aberta a experimentar algo diferente. Exato. Você leu a situação, leu a pessoa e agiu com base nessa leitura. É uma habilidade rara, especialmente em um ambiente tão estruturado quanto o nosso. Isabela se levantou e caminhou, até a janela que dava para a rua. As luzes da cidade criavam um cenário urbano que ela parecia contemplar com familiaridade. Construiu o palazzo porque acreditava que a gastronomia poderia ser uma forma de arte, uma maneira de criar experiências memoráveis. Mas ao longo dos anos, percebi que estávamos nos tornando prisioneiros de nosso próprio sucesso. Tudo muito previsível, muito protocolar. Ela se virou para encará-lo novamente. Você trouxe espontaneidade de volta, não apenas na escolha do prato, mas na maneira como transformou um jantar solitário em algo especial. A dança foi inesquecível. Mateus sentiu o rosto esquentar. Havia algo na maneira como ela falava sobre a dança que sugeria significados mais profundos. E então, ela continuou retornando à sua poltrona. Comecei a me perguntar, que outras qualidades você possui que ainda não exploramos? Ricardo, me contou que você é músico. Era músico, agora sou garçom. Por que não pode ser os dois? A pergunta pegou Mateus desprevenido. Havia assumido que suas duas identidades eram mutuamente exclusivas, que abraçar uma significava renunciar à outra. Tenho uma proposta para você, Isabela disse, inclinando-se ligeiramente para frente. Que tal transformarmos algumas noites no palácio em algo mais musical? Jantares com música ao vivo, mas não o formato tradicional de um pianista tocando no canto. Algo mais integrado, mais íntimo. Mateus a encarou, tentando processar a sugestão. Você quer que eu toque no restaurante? Quero que...
você cria experiências. Imagine, certas noites alguns clientes selecionados não apenas jantam, mas participam de uma jornada sensorial completa. Música, gastronomia, talvez até uma narrativa que conecte tudo. Você seria o curador musical dessa experiência. A ideia era tentadora, mas Matheus conseguia ver dezenas de complicações práticas. E meu trabalho como garçom continuaria, pelo menos inicialmente, mas gradualmente você assumiria mais responsabilidades criativas. Claro, isso seria acompanhado de um ajuste salarial apropriado. Isabela se levantou novamente e foi até sua mesa, retornando com uma pasta de couro. Preparei alguns conceitos iniciais. Dê uma olhada. Matheus abriu a pasta e encontrou esboços detalhados de diferentes formatos de eventos. Noites de jazz e sabores fusion. Clássicos e contemporâneos. Música brasileira e ingredientes locais. Cada conceito incluía sugestões de cardápios especiais, arranjos musicais e até mesmo ideias para a decoração. Você preparou tudo isso desde ontem? Eu já vinha pensando em algo assim há meses. Ontem à noite, apenas confirmou que havia encontrado a pessoa certa para executar a ideia. Matheus folheou os documentos, impressionado com o nível de detalhamento. Não era apenas uma oportunidade de voltar à música, era uma chance de explorá-la de maneira completamente nova, integrando-a com outras formas de arte. Por que eu? Ele perguntou finalmente. Você poderia contratar músicos profissionais, experientes, com currículos impressionantes. Isabela se aproximou novamente, sentando-se na beirada da mesa em frente a ele. Era um gesto informal que diminuía a distância hierárquica entre eles. Porque músicos profissionais vêm com vícios, expectativas pré-concebidas. Você tem frescor, autenticidade e, mais importante, você entende de serviço. Sabe como ler uma audiência, como adaptar sua abordagem para criar a experiência certa para cada situação. Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo se deveria continuar. E porque ontem à noite, quando dançamos, senti algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão genuína, não apenas romântica, ela acrescentou rapidamente, mas uma sintonia criativa, como se estivéssemos criando algo juntos no momento. Matheus sentiu o coração acelerar. Havia algo vulnerável na maneira como ela havia se expressado, uma honestidade que contrastava com a compostura profissional que mantinha, na maior parte do tempo. Preciso pensar sobre isso, ele disse finalmente. Claro, é uma decisão importante. Isabela se levantou e caminhou até uma pequena mesa lateral, onde havia uma garrafa de vinho e 2 taças. Mas enquanto pensa, que tal tomarmos aquele barolo? Afinal, ainda não terminamos de conversar sobre ontem à noite. Havia algo na maneira como ela disse isso que sugeria que a conversa estava prestes a tomar uma direção mais pessoal. Matheus aceitou a taça de vinho, sentindo que estava prestes a cruzar outra linha invisível. O vinho era extraordinário, complexo, elegante, com camadas de sabor que se revelavam gradualmente. Eles beberam em silêncio por alguns momentos, o peso da proposta profissional temporariamente suspenso. Posso fazer uma pergunta pessoal? Isabela disse finalmente. Claro. O que aconteceu com sua banda? Por que desistiu da música? Matheus tomou outro gole do vinho, usando o tempo para organizar uma resposta que não soasse completamente patética. Não desisti exatamente. Mas chegou um ponto em que continuar parecia irresponsável. As contas se acumulando, os outros membros da banda arrumando empregos fixos, os shows cada vez mais raros. Parecia que eu estava me agarrando a um sonho que não ia se realizar. E se eu dissesse que o sonho apenas mudou de formato? Matheus a encarou, vendo algo em seus olhos que ia além da proposta profissional. O que você quer dizer? Isabela se aproximou, sentando-se ao lado dele no sofá. Às vezes, nossos sonhos precisam evoluir para sobreviver. Talvez você não tenha sido feito para ser uma estrela do rock, mas isso não significa que a música não tenha um lugar central em sua vida. Só significa que esse lugar é diferente do que você imaginava. Havia uma proximidade física entre eles agora que tornava a conversa mais íntima.
Mateus podia sentir o perfume sutil de Isabela. Podia ver as pequenas nuances de suas expressões que não havia notado na noite anterior. E você? Ele perguntou, virando-se para encará-la completamente. O que fez você deixar a família e construir tudo isso? Um sorriso melancólico atravessou o rosto de Isabela. Porque eu também tinha um sonho que precisava evoluir. Minha família esperava que eu assumisse os negócios tradicionais, que me casasse bem, que seguisse o roteiro pré-estabelecido. Mas eu queria criar algo meu, algo que expressasse minha visão de mundo. Ela gesticulou para o ambiente ao redor. O Palácio não é apenas um restaurante. É uma declaração de independência. É minha maneira de dizer que é possível honrar a tradição sem ser prisioneiro dela. Mateus entendeu então que havia muito mais em comum entre eles do que poderia ter imaginado. Ambos haviam enfrentado momentos de ruptura, de redefinição de suas identidades e sonhos. A proposta ainda está de pé? Ele perguntou. Ainda. Então eu aceito. Isabela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Ótimo. Podemos começar planejando nossa primeira noite especial na próxima semana. Ela se levantou para buscar uma agenda, mas Mateus a segurou gentilmente pelo braço. Isabela? Sim? Obrigado por acreditar em mim. Fazia muito tempo que alguém não fazia isso. Ela cobriu a mão dele com a sua, um gesto suave que enviou uma corrente elétrica pelo braço de Mateus. Obrigada por me lembrar de que às vezes vale a pena arriscar. Ficaram assim por um momento, conectados por um toque simples, mas significativo. Mateus sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida profissionalmente, mas começava a suspeitar que as mudanças pessoais seriam ainda mais profundas. A semana que se seguiu foi um turbilhão de preparativos e descobertas. Mateus dividiu seu tempo entre o trabalho regular como garçom e as reuniões de planejamento com Isabela, desenvolvendo o conceito da primeira noite sensorial do Palácio. Era um projeto ambicioso que combinaria um menu degustação especial com apresentações musicais intimistas, criando uma experiência única para um grupo seleto de 20 clientes. Durante essas sessões de planejamento, Mateus descobriu facetas de Isabela que jamais imaginara. Ela não era apenas uma empresária bem-sucedida, mas uma conhecedora profunda de artes, com opiniões fundamentadas sobre música, literatura e cinema. Suas conversas se estendiam muito além dos aspectos técnicos do evento, explorando conexões filosóficas entre música e gastronomia, entre tradição e inovação. A música e a comida compartilham uma linguagem emocional, ela disse durante uma de suas reuniões, enquanto degustavam diferentes combinações de pratos e acordes que Mateus havia preparado. Ambas podem evocar memórias, criar atmosferas, contar histórias sem palavras. Mateus se encontrava cada vez mais inspirado por essas conversas. Há meses não sentia tanta motivação criativa. Começou a compor novamente, criando peças especificamente para complementar cada prato do menu especial. Era um processo completamente novo para ele. Compor não para expressar apenas suas próprias emoções, mas para amplificar e enriquecer a experiência de outras pessoas. A atração entre eles crescia de forma orgânica, manifestando-se em olhares prolongados, sorrisos, cúmplices e uma proximidade física que aumentava naturalmente a cada encontro. Mas ambos mantinham uma distância respeitosa, conscientes da complexidade da situação profissional que compartilhavam. Na quinta-feira, enquanto testavam a sequência musical para a sobremesa, Isabela fez uma sugestão inesperada. Que tal irmos a um lugar diferente hoje? Conheço um pequeno bar de jazz, onde podemos ter uma perspectiva diferente sobre música ao vivo. O pequeno bar era, na verdade, um speakeasy escondido no subsolo de um prédio histórico no centro da cidade. Para entrar, era necessário saber a senha, que mudava semanalmente. O ambiente era íntimo e sofisticado, com luzes baixas, decoração, art deco e uma acústica perfeita que permitia que cada nota musical fosse apreciada em sua plenitude. Sentaram-se em uma mesa discreta no fundo do salão,
onde podiam observar tanto os músicos quanto a reação da audiência. Um trio de jazz estava tocando, piano, contrabaixo e bateria, executando versões criativas de standards clássicos com arranjos contemporâneos. Como descobriu este lugar? Mateus perguntou, impressionado com a qualidade tanto do ambiente quanto da música. O dono é um antigo amigo da família. Na verdade, ele me inspirou muito quando estava criando o conceito do palazzo. Veja como ele conseguiu criar um espaço que é sofisticado sem ser pretensioso, exclusivo sem ser elitista. Mateus observou a dinâmica do bar. Os clientes eram uma mistura eclética, alguns claramente conhecedores de jazz, outros simplesmente apreciadores de boa música e ambiente agradável. Todos pareciam genuinamente envolvidos com a experiência, não apenas consumindo, mas participando ativamente do momento. É isso que queremos criar no Palazzo, Isabela continuou. Não apenas um jantar com música de fundo, mas uma verdadeira comunhão entre todas as artes envolvidas. O pianista iniciou uma versão solo de The Way You Look Tonight e Isabela fechou os olhos, absorvendo completamente a melodia. Mateus a observou, notando como a música a transformava, suavizando as linhas de responsabilidade que normalmente carregava no rosto. Você toca piano? Ele perguntou quando a música terminou. Um pouco. Aprendi quando criança, mas nunca desenvolvi a técnica adequada. E você, além do violão, toca outros instrumentos? Piano também, na verdade. Foi meu primeiro instrumento. Minha mãe insistiu em aulas quando eu tinha 6 anos. Isabela sorriu como se uma ideia estivesse se formando em sua mente. Que tal tocarmos juntos na nossa primeira noite sensorial? Não precisa ser nada elaborado, talvez apenas uma música no final, como o encerramento. A sugestão era tentadora, mas também intimidante. Tocar com ela significaria um nível de intimidade artística que poderia facilmente transbordar para outras áreas. Você acha que seria apropriado? Quer dizer, a proprietária tocando com um funcionário? Mateus, ela disse, inclinando-se para a frente e tocando levemente sua mão. Eu não estou pensando em você como funcionário há muito tempo. O comentário pairou no ar entre eles, carregado de implicações não ditas. Mateus sentiu o coração acelerar, percebendo que finalmente haviam chegado ao ponto onde os sentimentos mútuos não podiam mais ser ignorados. Antes que pudesse responder, o trio iniciou uma nova música. Uma balada suave e romântica que parecia ter sido escolhida especificamente para o momento que compartilhavam. Quer dançar? Isabela perguntou, ecoando a pergunta que ele havia feito no palácio. Desta vez, não havia protocolo profissional para considerar, nenhuma audiência para impressionar. Era apenas eles dois, em um espaço íntimo seguindo um impulso natural. Levantaram-se e se moveram para uma pequena área próxima ao palco onde outros casais já dançavam discretamente. Mas quando se uniram nos braços um do outro, o resto do mundo desapareceu. A dança foi diferente da primeira vez. Mais lenta, mais consciente, mais carregada de intenção. Mateus podia sentir a respiração de Isabela contra seu pescoço. Podia perceber como ela se encaixava perfeitamente em seus braços. Quando ela ergueu o olhar para encará-lo, havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ele nunca havia visto antes. Mateus, ela sussurrou tão baixo que apenas ele podia ouvir. Eu preciso que você saiba que o que está acontecendo entre nós, é real para mim. Ele parou de se mover, olhando profundamente em seus olhos. Para mim também. Foi então que se beijaram pela primeira vez. Um beijo suave, quase hesitante no início, como se ambos estivessem testando a realidade do momento. Depois, mais profundo, mais certo, selando um entendimento mútuo que palavras não conseguiriam expressar. Quando se separaram, permaneceram abraçados, balançando suavemente ao ritmo da música. Mateus sabia que haviam cruzado uma linha que mudaria tudo entre eles, mas não sentia medo ou arrependimento. Pelo contrário, sentia uma completude que não experimentava há anos. O que fazemos agora? Ele perguntou. Agora, Isabela respondeu sorrindo com uma mistura de alegria e travessura.
Terminamos de planejar nossa noite sensorial e depois vemos onde isso nos leva. Retornaram à mesa de mãos dadas, um gesto simples que representava uma mudança fundamental em seu relacionamento. Não eram mais apenas patroa e empregado, colaborando em um projeto, eram parceiros em todos os sentidos da palavra. Conversaram até tarde sobre música, sobre vida, sobre sonhos que haviam abandonado e outros que estavam apenas começando a tomar forma. Descobriram afinidades surpreendentes e diferenças que se complementavam perfeitamente. Quando finalmente deixaram o bar, já passava da meia-noite. Isabela ofereceu-se para levar Mateus para casa, mas ele sugeriu que caminhassem um pouco pela cidade adormecida. Não quero que esta noite termine ainda, ele confessou. Nem eu. Caminharam pelas ruas vazias, explorando bairros que nenhum deles conhecia bem, descobrindo pequenos detalhes arquitetônicos e histórias urbanas que normalmente passariam despercebidos durante o dia agitado. Era como se estivessem vendo a cidade com novos olhos através da lente do que estava florescendo entre eles. Quando finalmente se despediram, na porta do apartamento de Mateus, o beijo de boa noite foi longo e promissor. Não houve pressa ou ansiedade, apenas a certeza de que aquilo era o início de algo especial. Até amanhã, Isabela disse, tocando delicadamente o rosto dele. Até amanhã. Mateus subiu para seu apartamento com uma leveza que não sentia há meses. Sentou-se ao piano, um teclado digital modesto que havia comprado em tempos melhores, e começou a tocar. As melodias fluíam naturalmente, inspiradas pelos eventos da noite, pelos sentimentos novos que descobria em si mesmo. Sem perceber, estava compondo novamente, não apenas arranjos para o evento do Palazzo, mas música, verdadeiramente pessoal, expressão pura de sua alma transformada. Era como se Isabela tivesse desbloqueado uma parte criativa de si mesmo que havia ficado adormecida durante os meses difíceis. Tocou até o amanhecer, criando a trilha sonora de sua própria transformação. Quando finalmente foi dormir, sabia que acordaria para um mundo completamente novo, um mundo onde sonhos profissionais e pessoais poderiam coexistir, um mundo onde era possível ser totalmente ele mesmo e ainda assim ser valorizado. Pela segunda vez em uma semana, adormeceu com esperança. Mas desta vez, a esperança tinha nome, rosto e a promessa de um futuro que ele mal ousava imaginar. Os dias seguintes foram uma mistura intensa de preparação profissional e descoberta pessoal. Mateus e Isabela trabalhavam durante o dia no refinamento dos detalhes da noite sensorial e depois passaram as noites explorando a cidade e um ao outro. Cada conversa revelava novas camadas de compatibilidade. Cada momento juntos solidificava a convicção de que haviam encontrado algo raro e valioso. A primeira noite sensorial estava marcada para sábado. O menu havia sido cuidadosamente elaborado pelo chefe Laurent em colaboração com Mateus, criando pratos que não apenas deliciavam o paladar, mas também contavam uma história que seria complementada pela trilha sonora ao vivo. Na quinta-feira, durante um ensaio no salão vazio do palácio, Mateus e Isabela finalmente tocaram juntos pela primeira vez. Ela se sentou ao piano, ele pegou seu violão, e começaram com uma versão instrumental de The Girl from Ipanema, uma escolha segura que permitiria testar a química musical entre eles. O resultado foi mágico. Isabela tocava com uma sensibilidade que compensava sua técnica modesta, enquanto Mateus criava harmonias e contrapontos que elevavam sua interpretação a um nível completamente novo. Era como se tivessem tocado juntos por anos, antecipando os movimentos musicais um do outro com uma intuição quase telepática. Isso foi... Isabela disse quando terminaram, ainda com os dedos sobre as teclas. Perfeito, Mateus completou, sorrindo. Definitivamente vamos incluir isso na programação de sábado. Ricardo, que havia assistido ao ensaio discretamente, se aproximou com uma expressão de aprovação genuína. Se vocês tocarem assim no sábado, será uma noite inesquecível. Nunca vi o salão transformado dessa maneira. Realmente a presença da música ao vivo
havia mudado completamente a atmosfera do espaço. As notas reverberavam pelas paredes, criando uma intimidade que as gravações nunca conseguiriam reproduzir. Na sexta-feira, véspera do grande evento, Mateus acordou com um misto de ansiedade e excitação. Seria sua primeira apresentação, musical em meses, e também a primeira vez que se apresentaria em um contexto profissional tão importante. Mais que isso, seria uma espécie de debut público do relacionamento que havia desenvolvido com Isabela. Chegou ao palácio mais cedo que o usual e encontrou Isabela já lá, supervisionando os últimos ajustes na decoração. Ela havia escolhido flores diferentes, velas especiais e até mesmo trocado alguns quadros da parede por obras que complementavam melhor o conceito da noite. Como está se sentindo? Ela perguntou, aproximando-se dele com um sorriso afetuoso. Nervoso, ansioso, empolgado, tudo ao mesmo tempo. É assim que me sinto toda vez que lançamos algo novo aqui. É um bom sinal. Significa que nos importamos genuinamente com os... Resultado. Ela o abraçou, um gesto que já se tornara natural entre eles, mas que ainda enviava ondas de calor através do corpo de Mateus. Vai dar certo. Ela sussurrou em seu ouvido. Nós vamos dar certo. O comentário tinha camadas de significado que ambos compreenderam perfeitamente. Durante o dia, Mateus dividiu sua atenção entre os preparativos finais e o trabalho regular. Alguns colegas fizeram comentários sobre a proximidade entre ele e Isabela, mas sempre de forma respeitosa e até mesmo admirativa. Era claro que o relacionamento entre eles havia se tornado um segredo aberto no restaurante. Fernando, o garçom veterano, puxou-o de lado durante uma pausa. Cara, só quero que você saiba que todos nós estamos torcendo por vocês. Isabela. Nunca foi tão leve quanto tem sido nas últimas semanas. É bom vê-la assim. Obrigado, Fernando. Isso significa muito. E não se preocupe com esta noite. Você tem talento, e todos aqui sabem disso. Apenas seja você mesmo. Às 7 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar. Isabela havia selecionado cuidadosamente a lista. Críticos gastronômicos respeitados, músicos locais influentes, empresários do setor cultural e alguns clientes especiais do Palazzo. Era uma audiência sofisticada, mas também receptiva a experiências inovadoras. Mateus observou os convidados se acomodarem, notando como a energia do salão era diferente do usual. Havia uma expectativa palpável no ar, uma curiosidade genuína sobre o que estava prestes a acontecer. Isabela fez uma breve apresentação explicando o conceito da noite e apresentando Mateus como o curador musical da experiência. Os aplausos foram calorosos e encorajadores. O primeiro prato foi servido acompanhado de uma peça instrumental suave que Mateus executou sozinho ao violão. Era uma composição original, inspirada nos sabores do aperitivo, notas frescas e leves que preparavam o paladar para as complexidades que viriam. À medida que a noite progredia, Mateus sentia sua confiança crescer. A audiência estava claramente engajada, alguns clientes fechando os olhos para melhor absorver a síntese entre música e sabores. Havia momentos de silêncio respeitoso quando uma nota especialmente bela complementava um bocado perfeito. O ponto alto veio com a sobremesa, quando Isabela se juntou a ele ao piano. Tocaram uma versão intimista de Corcovado, de Tom Jobim, que Mateus havia arranjado especificamente para complementar o mousse de chocolate com café que estava sendo servido. Quando a última nota ecoou pelo salão, o silêncio foi total por alguns segundos. Então os aplausos explodiram, longos e entusiasmados. Alguns convidados se levantaram, oferecendo uma ovação que deixou tanto Mateus quanto Isabela emocionados. Isso foi extraordinário, disse uma das críticas gastronômicas mais respeitadas da cidade, aproximando-se deles após o evento. Vocês criaram algo verdadeiramente inovador. É uma evolução natural do conceito de fine dining. Outros convidados se aproximaram com elogios similares, alguns já perguntando sobre futuras noites sensoriais. Um empresário do setor cultural
Até mesmo sugeriu que expandissem o conceito para outros espaços. Quando o último convidado se retirou, já passava da meia-noite. Mateus e Isabela ficaram sozinhos no salão, ainda decorado com as flores especiais e iluminado pelas velas que continuavam queimando. Nós conseguimos, Isabela disse, sua voz carregada de emoção. Conseguimos. Mesmo. Eles se abraçaram no meio do salão vazio, balançando levemente como se ainda houvesse música tocando. Era um momento de triunfo compartilhado, de sonhos realizados e de possibilidades infinitas se abrindo diante deles. Mateus, Isabela, disse afastando-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Eu te amo. As palavras saíram naturalmente, sem dramaturgia ou hesitação. Era simplesmente a verdade, expressa no momento perfeito. Eu também te amo, ele respondeu, sentindo uma completude que nunca havia experimentado antes. Beijaram-se ali mesmo, no salão onde tudo havia começado, cercados pelos ecos de sua primeira grande criação conjunta. Era o fechamento perfeito de uma noite que marcaria o início de uma nova fase em suas vidas. Quando finalmente se separaram, Isabela segurou as mãos dele e sorriu com uma mistura de alegria e determinação. Isso é apenas o começo, você sabe. Temos muito mais para criar juntos. Profissionalmente, pessoalmente, em todos os sentidos possíveis. Mateus sabia que ela estava certa. A noite havia sido mais que um sucesso profissional. Havia sido a confirmação de que juntos poderiam criar algo maior do que a soma de seus talentos individuais. Enquanto apagavam as velas e organizavam o espaço para o dia seguinte, planejavam já a próxima noite sensorial, a próxima colaboração, o próximo passo em uma jornada que prometia ser extraordinária. Do lado de fora, a cidade dormia, inconsciente, de que no coração de um de seus restaurantes mais elegantes, duas almas haviam encontrado sua harmonia perfeita, criando uma melodia de amor e arte que ecoaria por muito tempo. As semanas seguintes foram como viver em um sonho que se recusava a terminar. As noites sensoriais do Palazzo se tornaram rapidamente um fenômeno cultural na cidade. Críticos escreviam resenhas entusiasmadas, clientes faziam reservas com meses de antecedência e outros restaurantes tentavam copiar o conceito sem sucesso. Mateus se viu transformado da noite para o dia. Não era mais apenas um garçom que tocava guitarra nos tempos livres. Agora era reconhecido como um inovador cultural, um artista que havia encontrado uma nova forma de expressão. Revistas especializadas pediam entrevistas. Programas de televisão queriam cobrir as apresentações e propostas de parcerias chegavam diariamente. Mas o que mais o impressionava era como sua relação com Isabela havia se aprofundado em meio a todo esse sucesso. Longe de se perderem na agitação externa, encontraram um ritmo próprio, um espaço privado onde podiam ser simplesmente um casal apaixonado, descobrindo as nuances do amor. Isabela havia se mudado discretamente para o apartamento de Mateus, ou melhor, eles haviam encontrado um apartamento maior que pudesse acomodar tanto o piano dela quanto o estúdio musical improvisado que ele havia montado. Era um espaço que refletia suas personalidades combinadas, elegante, mas acolhedor, sofisticado, mas genuíno. Uma manhã de quinta-feira, enquanto tomavam café e planejavam a próxima apresentação, Isabela fez uma proposta que deixou Mateus intrigado. Que tal fazermos algo diferente na próxima noite sensorial? Algo mais, pessoal? Que você tem em mente? Histórias. Que tal criarmos uma noite onde cada prato e cada música conte uma história pessoal nossa? Momentos que nos formaram, experiências que nos trouxeram até aqui. A ideia era sedutora, mas também intimidante. Significaria expor suas vulnerabilidades, compartilhar aspectos de suas vidas que normalmente mantinham privados. Você tem certeza? Pode ser muito revelador. Isabela segurou sua mão sobre a mesa. Mateus, o que temos é real, profundo. Nosso público sente essa autenticidade. É por isso que as apresentações funcionam tão bem.
Se compartilharmos nossas histórias verdadeiras, apenas tornaremos tudo ainda mais poderoso. Ele concordou e começaram a trabalhar no conceito. Cada prato representaria um capítulo significativo de suas vidas, acompanhado por músicas que capturassem as emoções associadas àquelas memórias. Mateus escolheu contar a história de quando compôs sua primeira canção, aos 16 anos após a separação dos pais. Isabela optou por compartilhar o momento em que decidiu deixar a empresa familiar para seguir seu próprio caminho. Mas foi durante a preparação dessa apresentação especial que um telefonema inesperado mudou tudo. Mateus estava ensaiando uma peça particularmente emotiva quando seu celular tocou. O número era desconhecido, mas algo o fez atender. Mateus? Meu nome é Carlos Mendoza. Sou produtor musical em São Paulo. Preciso falar com você sobre uma oportunidade que pode mudar sua vida. Mateus quase desligou, pensando que era algum tipo de golpe, mas Carlos continuou. Vi as reportagens sobre seu trabalho no Palazzo. Tenho uma proposta concreta. Uma gravadora está procurando um artista que combine música instrumental com narrativas gastronômicas para um projeto internacional. Estão oferecendo um contrato de 3 álbuns, turnês pelo Brasil e Europa e um orçamento de produção considerável. O coração de Mateus disparou. Era exatamente o tipo de oportunidade que havia sonhado anos atrás, quando ainda acreditava que a música o levaria ao sucesso mundial. Eu preciso pensar sobre isso e discutir com minha parceira. Claro, mas preciso de uma resposta até a próxima semana. O projeto tem cronograma apertado e você seria nossa primeira escolha. Quando desligou, Mateus estava atordoado. Parte dele estava eufórica. Finalmente, o reconhecimento que sempre buscara. Mas outra parte estava apavorada com o que isso significaria para sua vida com Isabela. Ela chegou em casa naquela noite e imediatamente percebeu que algo estava diferente. O que aconteceu? Você parece perturbado. Mateus contou sobre o telefonema, observando como o rosto de Isabela mudava à medida que compreendia as implicações da proposta. É uma oportunidade incrível, ela disse finalmente, mas sua voz soava forçadamente, entusiasmada. Isabela, eu não quero isso se significar perder você. Não quero isso se significar abandonar tudo que construímos juntos. Ela se aproximou e o abraçou, mas ele podia sentir a tensão em seu corpo. Não podemos tomar decisões baseadas no medo, se é isso que você sempre quis. Não sei. Mas o que eu quero? Quer dizer, sei que quero você. Sei que quero nossa vida juntos, tudo o resto é secundário. Eles conversaram até tarde da madrugada, explorando todas as possibilidades. Carlos havia mencionado que as gravações seriam em São Paulo, e as turnês exigiriam viagens constantes. Não era impossível manter o relacionamento, mas seria desafiador. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma determinação que Mateus não havia visto antes. Quero conhecer essa proposta em detalhes. Vamos a São Paulo conversar com esse produtor pessoalmente. Você viria comigo? Mateus, somos parceiros. Em tudo. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho e não vou deixar outras pessoas tomarem decisões sobre nosso futuro sem nossa participação. A viagem a São Paulo foi marcada para o fim de semana seguinte. Mas antes disso, tinham a noite sensorial especial para realizar, a apresentação mais pessoal que já haviam planejado. Na noite do evento, o salão estava lotado com convidados especiais, incluindo jornalistas culturais e representantes de outras cidades interessados em levar o conceito para seus mercados. Mateus começou sua apresentação contando a história da primeira composição, tocando acordes simples ao violão, enquanto narrava como a música havia se tornado seu refúgio durante momentos difíceis. A plateia estava completamente silenciosa, absorvida na intimidade da narrativa. Isabela compartilhou sua história com uma vulnerabilidade comovente, explicando como o rompimento com a família havia sido doloroso, mas necessário para sua realização pessoal. Sua voz tremeu ligeiramente quando descreveu os primeiros dias sozinha, mas ganhou força ao falar sobre a construção do Palazzo. Quando terminaram,
Os aplausos foram mais que entusiasmados. Eram genuinamente emocionados. Vários convidados se aproximaram com lágrimas nos olhos, agradecendo por terem compartilhado algo tão íntimo e inspirador. Foi então que Mateus percebeu algo fundamental. O que eles haviam criado juntos não era apenas inovador artisticamente, mas tocava as pessoas de uma maneira profunda e transformadora. Era mais que entretenimento. Era conexão humana genuína. Após o evento, enquanto organizavam o salão, Isabela fez uma observação que ficaria gravada na memória de Mateus. Você percebeu como as pessoas reagiram hoje? Não era apenas admiração artística. Era reconhecimento, identificação. Nossas histórias pessoais tocaram algo universal neles. Sim, percebi. Então imagine o impacto que poderíamos ter se levássemos isso para um público ainda maior. Não estou falando de abandonar o palácio, mas de expandir nossa missão. Mateus a encarou, começando a entender onde ela queria chegar. Você está sugerindo que eu aceite a proposta da gravadora? Estou sugerindo que nós transformemos essa proposta em algo que funcione para nós dois. Que encontremos uma maneira de honrar sua oportunidade sem sacrificar nosso relacionamento ou nossa parceria criativa. Era uma perspectiva que ele não havia considerado. Não aceitar ou rejeitar a proposta, mas renegociá-la de acordo com suas próprias condições. Você acha que é possível? Acho que quando você tem algo verdadeiramente especial, sempre é possível encontrar uma maneira de preservá-lo e expandi-lo ao mesmo tempo. Ela o beijou suavemente, um beijo que carregava promessas e determinação. Vamos a São Paulo com uma proposta própria, e vamos mostrar para eles que o que temos é único demais para ser compartimentalizado ou separado. Naquela noite, pela primeira vez desde o telefonema de Carlos, Mateus dormiu em paz. Não sabia exatamente como resolveriam a situação, mas tinha certeza de que, juntos, encontrariam uma solução que honraria tanto sua arte quanto seu amor. A viagem a São Paulo foi marcada por uma mistura de nervosismo e determinação. Mateus e Isabela passaram as 3 horas de voo refinando sua estratégia, discutindo não apenas os aspectos práticos da proposta da gravadora, mas também explorando suas próprias expectativas e limites para o futuro. Carlos Mendoza os recebeu em um escritório sofisticado na Vila Madalena, um espaço que respirava criatividade e sucesso. Era um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, com o ar confiante de quem havia trabalhado com grandes nomes da música brasileira. Ao lado dele estava Marina Santos, representante da gravadora internacional, uma mulher elegante que falava português com um leve sotaque europeu. Mateus, que prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, Carlos disse, estendendo a mão calorosamente. E você deve ser Isabela. Li muito sobre o trabalho inovador de vocês no palácio. Sentaram-se em uma sala de reuniões, com vista para o movimento agitado da cidade. Marina começou apresentando os detalhes da proposta. 3 álbuns ao longo de 2 anos, turnês por 15 cidades brasileiras e 10 europeias, um orçamento de produção generoso e total liberdade criativa para Mateus desenvolver seu conceito musical. O que nos interessou foi exatamente essa fusão entre música e experiência gastronômica, Marina explicou. Vemos um potencial enorme para criar algo completamente novo no mercado internacional. Mateus ouviu tudo com atenção, mas sentia uma crescente inquietação. A proposta era tentadora, mas parecia ignorar completamente o aspecto colaborativo de seu trabalho com Isabela. É uma oportunidade incrível, ele disse finalmente. Mas preciso esclarecer uma coisa. O que criamos no Palácio não é um projeto solo. É uma parceria genuína entre mim e Isabela. Ela não é apenas a proprietária do restaurante. É co-criadora de todo o conceito artístico. Carlos e Marina trocaram olhares rápidos. Era óbvio que não haviam considerado essa dimensão. Entendemos a importância da parceria de vocês, Carlos disse cuidadosamente. Mas este projeto específico requer mobilidade, flexibilidade para viagens constantes. Seria desafiador incluir. Desafiador não significa impossível. Isabela interrompeu com diplomacia firme.
Talvez vocês precisem repensar o formato do projeto. Ela se inclinou para a frente, assumindo o controle da conversa com a naturalidade de quem estava acostumada a negociar. Que tal isto? Em vez de um projeto de turnês tradicionais, criamos uma série de eventos especiais em cidades selecionadas, eventos únicos, limitados, que recriem a experiência completa do palazzo, música, gastronomia, narrativa, em diferentes contextos culturais. Marina demonstrou interesse imediato. Continue. Cada evento seria uma produção completa, uma experiência cultural imersiva. Trabalharíamos com chefes locais, incorporaríamos elementos musicais regionais, mas mantendo nossa assinatura artística. Seria mais impactante que shows tradicionais e criaria muito mais buzz na mídia. Mateus observou Isabela com admiração crescente. Ela estava improvisando brilhantemente, transformando uma proposta que os separaria em algo que os fortaleceria como parceiros. E os álbuns? Carlos perguntou. Cada álbum documentaria uma fase da jornada, Mateus disse, seguindo o raciocínio de Isabela. O primeiro seria a trilha sonora de nossas experiências no Brasil. O segundo capturaria as descobertas durante os eventos internacionais. E o terceiro seria uma síntese de tudo o que aprendemos. Carlos e Marina conversaram em inglês por alguns minutos, claramente intrigados pela reformulação. É inovador, Marina admitiu. Mais complexo logisticamente, mas com potencial para muito mais impacto cultural. E vocês teriam certeza de que conseguiriam manter a qualidade artística em diferentes países? A qualidade é exatamente o que nos diferencia, Isabela respondeu. Não estamos interessados em volume, mas em excelência. A reunião se estendeu por mais 2 horas, explorando detalhes logísticos, orçamentários e criativos. Gradualmente, Carlos e Marina foram se entusiasmando com a versão reformulada do projeto. Vamos precisar de algumas semanas para reformular a proposta e apresentar aos executivos da gravadora, Carlos disse finalmente. Mas honestamente, acho que vocês criaram algo muito mais interessante que nossa ideia original. E muito mais viável para nós pessoalmente, Mateus acrescentou. Saíram da reunião com sentimentos mistos. A proposta havia evoluído de maneira positiva, mas ainda havia incertezas sobre a aprovação final e os termos específicos. Durante o jantar em um restaurante discreto na Vila Madalena, Isabela surpreendeu Mateus com uma confissão. Preciso te contar algo. Quando você recebeu aquele telefonema, meu primeiro impulso foi de pânico total. Por quê? Porque pensei que você fosse me deixar, que a oportunidade seria mais importante que nós. Mateus segurou a mão dela sobre a mesa. Isabela, não existe oportunidade no mundo que valha mais que o que temos juntos. Eu sei disso agora, mas naquele momento senti como se tudo o que havíamos construído pudesse desaparecer de uma hora para outra. E foi por isso que você propôs vir junto. Não só por isso. Vim porque acredito genuinamente que juntos somos mais fortes. O que fizemos hoje na reunião, a maneira como reformulamos a proposta, nunca conseguiríamos sozinhos. Mateus concordou completamente. A sinergia entre eles havia sido evidente durante toda a negociação. Independente do que acontecer com a gravadora, ele disse, eu quero que você saiba que minha prioridade é nós, nossa vida, nossos projetos juntos, nosso futuro compartilhado. Mesmo que isso signifique menos reconhecimento internacional, menos oportunidades de fama, Isabela, fama sem você seria vazia. Sucesso sem nossa parceria seria incompleto. Prefiro construir algo menor, mas genuíno, ao lado de quem amo do que perseguir grandes oportunidades sozinho. Ela sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Como você sempre sabe exatamente o que dizer. Porque você me inspira a ser mais honesto comigo mesmo do que jamais fui. Voltaram ao hotel de mãos dadas, caminhando pelas ruas agitadas de São Paulo com a sensação de que haviam superado um teste importante em seu relacionamento. Não apenas haviam enfrentado uma possível crise, mas haviam emergido mais unidos e com uma visão mais clara de seus objetivos compartilhados. Núcia, quarto do hotel.
Enquanto planejavam o voo de volta no dia seguinte, Isabela fez uma proposta inesperada. Que tal passarmos mais um dia aqui? Há algo que quero te mostrar. O quê? Uma surpresa, algo relacionado ao nosso futuro. Na manhã seguinte, ela o levou a um bairro boêmio, onde artistas e músicos se reuniam em pequenos cafés e bares. Pararam em frente a um espaço pequeno, mas charmoso, com grandes janelas e um pequeno palco no fundo. Este lugar está à venda, Isabela disse casualmente. Mateus a encarou confuso. E eu estava pensando, que tal termos nosso próprio espaço em São Paulo? Um lugar onde possamos experimentar novas ideias, criar eventos especiais, ter uma base para quando estivermos trabalhando aqui. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Isabela, isso seria um investimento enorme, e nós nem sabemos ainda se a gravadora vai aprovar nossa contraproposta. Às vezes precisamos apostar em nós mesmos antes que outros apostem em nós, ela disse, olhando o espaço com olhos sonhadores. Imagine as possibilidades, noites temáticas, colaborações com artistas locais, um laboratório para nossos experimentos criativos. Mateus observou o espaço, tentando visualizar a transformação que Isabela estava propondo. Gradualmente, começou a ver o potencial. Seria como ter 2 palácios, um em cada cidade. Seria como ter nossa própria rede de espaços criativos, cada um com sua personalidade, mas todos refletindo nossa visão artística. A ambição da ideia era impressionante, mas também perfeitamente alinhada com a maneira como Isabela pensava. Sempre um passo à frente, sempre expandindo horizontes. Vamos entrar e dar uma olhada, Mateus disse, sentindo a excitação contagiosa de Isabela. Passaram 1 hora explorando o espaço, discutindo possibilidades de reforma, imaginando como seria a acústica, onde ficaria o piano, como organizariam as mesas. Era como se estivessem planejando o futuro em tempo real. Quando saíram, Mateus sabia que Isabela já havia tomado a decisão, e ele descobriu que havia tomado a mesma. Vamos fazer isso, ele disse. Mesmo sem saber sobre a gravadora? Especialmente sem saber sobre a gravadora. Como você disse, às vezes precisamos apostar em nós mesmos primeiro. Abraçaram-se ali na calçada, 2 sonhadores expandindo seus horizontes juntos, criando possibilidades que nenhum deles teria coragem de imaginar sozinho. O voo de volta foi preenchido com planejamentos detalhados, cálculos financeiros e uma excitação palpável sobre todas as mudanças que estavam prestes a implementar em suas vidas. Quando aterrissaram, sabiam que estavam retornando não apenas para casa, mas para uma nova fase de suas vidas. Uma fase onde riscos calculados e sonhos ambiciosos andariam de mãos dadas. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Enquanto aguardavam a resposta da gravadora sobre a contraproposta, Mateus e Isabela se dedicaram intensivamente aos preparativos para expandir seus horizontes criativos. A compra do espaço em São Paulo havia sido finalizada e agora enfrentavam o desafio de transformá-lo em realidade sem comprometer a qualidade do trabalho no palácio. Isabela demonstrou mais uma vez sua habilidade excepcional para a gestão, coordenando reformas à distância, entrevistando arquitetos por videoconferência e desenvolvendo cronogramas que permitiriam a eles viajar regularmente para São Paulo sem prejudicar as operações em casa. Mateus, por sua vez, descobriu uma faceta empreendedora de si mesmo que desconhecia. Encontrou-se negociando contratos com fornecedores, estudando regulamentações municipais e até mesmo aprendendo sobre sistemas de som profissionais. Era como se a parceria com Isabela tivesse desbloqueado não apenas sua criatividade musical, mas também habilidades práticas, que nunca soube possuir. Em uma quinta-feira manhã, enquanto revisavam plantas arquitetônicas do novo espaço, o telefone de Mateus tocou. Era Carlos. Tenho notícias, ele disse, sua voz carregando uma excitação contida. A gravadora aprovou a contraproposta de vocês. Mais que isso, estão entusiasmados. Querem marcar uma reunião para finalizar os detalhes contratuais. Mateus sentiu uma mistura de alívio e ansiedade.
Era o que esperavam, mas agora tudo se tornava real e concreto. Há algum detalhe específico que precisamos saber antecipadamente? Eles querem acelerar o cronograma. O primeiro evento internacional está sendo planejado para daqui a 3 meses em Lisboa. Vocês teriam esse tempo para refinar o conceito e preparar tudo. 3 meses. Era um prazo apertado, especialmente considerando que também estavam lidando com a abertura do espaço em São Paulo. Vamos precisar conversar sobre isso e retornar, Mateus disse. Claro, mas Mateus, parabéns! Vocês realmente criaram algo especial. Quando desligou, Isabela já estava observando sua expressão, lendo as notícias em seu rosto. Boa ou má notícia? Boa, muito boa, mas complicada. Ele contou sobre a aprovação e o cronograma acelerado. Isabela ouviu em silêncio, seus olhos revelando o processo mental rápido de alguém acostumada a tomar decisões complexas sob pressão. Lisboa em 3 meses, ela murmurou. É factível, mas significa priorizar. Não conseguiremos abrir São Paulo antes do evento internacional. Você acha que devemos adiar uma das coisas? Não. Acho que devemos ser estratégicos sobre a ordem das prioridades. Ela se levantou e começou a caminhar pelo escritório, um hábito que Mateus havia aprendido a reconhecer como sinal de que uma ideia estava se formando. E se usássemos Lisboa como teste para São Paulo? Refinamos o conceito internacional primeiro, depois aplicamos todo o aprendizado no novo espaço brasileiro. Seria uma sequência lógica. A sugestão fazia sentido, mas Mateus percebia que significaria ainda mais pressão sobre eles. Tem certeza de que conseguiremos dar conta de tudo? Isabela parou em frente a ele, colocando as mãos em seus ombros. Mateus, há 6 meses você estava servindo mesas e eu estava dirigindo um restaurante excelente, mas sem grandes ambições de expansão. Olhe onde estamos agora. Se conseguimos chegar até aqui, conseguimos ir mais longe. Havia uma confiança em sua voz que era contagiosa. Mateus sentiu a ansiedade dar lugar à excitação. E então vamos fazer isso. Lisboa. Primeiro, depois São Paulo. Vamos fazer isso juntos, ela corrigiu, beijando-o suavemente. Os próximos dias foram dedicados ao planejamento minucioso do evento de Lisboa. Pesquisaram a cena gastronômica local, entraram em contato com chefes portugueses renomados e começaram a estudar a rica tradição musical lusitana para incorporar elementos locais em sua apresentação. Foi durante essa fase de pesquisa que Mateus fez uma descoberta que mudaria completamente sua perspectiva sobre o projeto. Estava explorando gravações de fado tradicional quando se deparou com uma entrevista de uma cantora portuguesa que havia emigrado para o Brasil nos anos 1960. Ela falava sobre como a saudade, conceito central do fado, havia se transformado e evoluído quando transplantada para o contexto brasileiro. Isabela, você precisa ouvir isso, ele disse, chamando-a para junto do computador. Ouviram juntos o depoimento da cantora, que descrevia como diferentes culturas gastronômicas e musicais dialogavam quando pessoas se moviam entre países, criando fusões inéditas e significativas. É exatamente isso que vamos fazer, Mateus disse empolgado. Não vamos apenas exportar nosso conceito, vamos criar diálogos culturais genuínos. Como assim? Imagine, em Lisboa, criamos pratos que representem nossa experiência brasileira, mas usando técnicas e ingredientes portugueses. E a música fará a mesma coisa, acordes brasileiros interpretados através da sensibilidade do fado. Isabela sorriu, reconhecendo imediatamente o potencial da ideia. É muito mais sofisticado que simplesmente reproduzir o palácio em outros lugares. Exato. Cada cidade será uma conversa cultural diferente. Passaram as semanas seguintes desenvolvendo essa abordagem. Entraram em contato com músicos locais de Lisboa, propondo colaborações. Pesquisaram ingredientes típicos portugueses que poderiam dialogar interessantemente com técnicas culinárias brasileiras que dominavam. O trabalho era intenso, mas profundamente gratificante. Mateus descobriu que tinha habilidade para a pesquisa
cultural, enquanto Isabela revelou um talento natural para coordenar colaborações internacionais à distância. Suas noites passaram a incluir videochamadas com parceiros portugueses, degustações de ingredientes importados e sessões de composição, onde Mateus experimentava incorporar elementos do fado em suas criações originais. Foi durante uma dessas sessões noturnas que Isabela fez uma observação que ficaria gravada na memória de Mateus. Você percebe que estamos vivendo exatamente o que vamos apresentar em Lisboa? Essa fusão de culturas, essa criação de algo novo a partir de elementos diferentes. Como assim? Nós dois, você com seu background musical, eu com minha formação gastronômica, nossas histórias pessoais diferentes se encontrando para criar algo que nenhum de nós conseguiria sozinho. Mateus parou de tocar e a encarou. Havia uma profundidade filosófica na observação que o impressionou. Você está dizendo que nós somos nossa própria obra de arte? Estou dizendo que a autenticidade do que apresentamos vem do fato de estarmos vivendo genuinamente o conceito que defendemos. Era uma perspectiva que adicionava camadas de significado a todo o seu trabalho. Não eram apenas artistas criando experiências para outros, eram pessoas vivendo uma fusão cultural em tempo real e compartilhando os resultados dessa vivência. A partir daquela noite, começaram a documentar não apenas suas criações artísticas, mas também o processo de criação conjunta. Fotografavam momentos de inspiração, gravavam conversas onde surgiam ideias importantes, registravam os pequenos detalhes do dia a dia que alimentavam sua criatividade. Isso pode ser parte da apresentação em Lisboa, Isabela sugeriu. Mostrar, não apenas o resultado final, mas o processo criativo por trás. Uma espécie de making-of ao vivo? Mais que isso, uma demonstração de como duas pessoas de backgrounds diferentes podem criar algo novo juntas. É uma metáfora poderosa para a colaboração cultural. A ideia evoluiu rapidamente. Decidiram que o evento de Lisboa incluiria não apenas música e gastronomia, mas também narrativas sobre o processo criativo, sobre como diferenças podem se tornar pontos de força quando há respeito mútuo e visão compartilhada. 2 semanas antes da viagem, receberam uma ligação inesperada de Marina, a representante da gravadora. Vocês têm sido o assunto principal em nossas reuniões executivas, ela disse. O conceito evoluiu tanto que estamos considerando transformar isso em algo maior que um contrato de 3 álbuns. O que você quer dizer? Isabela perguntou. Queremos propor uma parceria de longo prazo. Uma série de projetos que documentem diálogos culturais através de música e gastronomia. Não apenas álbuns, mas livros, documentários, talvez até uma série para streaming. Era uma proposta que superava todas as expectativas iniciais, mas também representava um nível de compromisso e exposição pública que precisariam considerar cuidadosamente. Vamos conversar sobre isso quando vocês voltarem de Lisboa, Marina continuou. Queremos ver como o primeiro evento internacional funciona antes de finalizar qualquer coisa. Quando desligaram, Mateus e Isabela ficaram em silêncio por alguns momentos, processando as implicações do que haviam ouvido. Parece que Lisboa será mais que nosso primeiro evento internacional, Isabela disse finalmente. Parece que será nosso exame final para uma vida completamente nova. Eles se abraçaram, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a excitação de estarem prestes a descobrir até onde seus sonhos compartilhados poderiam levá-los. A chegada a Lisboa foi como entrar em um sonho que se materializava lentamente. O aeroporto, as ruas de pedra portuguesa, os bondes amarelos, tudo parecia conspirar para criar a atmosfera perfeita para o que estavam prestes a realizar. Mateus e Isabela se hospedaram em uma pequena pousada no bairro da Alfama, escolhida, estrategicamente, por sua proximidade com os locais onde o fado nasceu e ainda pulsava nas noites lisboetas. Era importante para eles absorver completamente a cultura local antes de criar seu diálogo artístico. O evento estava marcado para uma semana depois, em um palacete histórico no Chiado,
que havia sido convertido em espaço cultural. Mas os dias anteriores seriam cruciais para os preparativos e, principalmente, para as colaborações com os artistas locais. Sua primeira reunião foi com Helena Rodrigues, uma fadista respeitada de 40 anos que havia concordado em participar do projeto após ouvir gravações das composições de Mateus. Encontraram-se em uma tasca tradicional, onde o cheiro de bacalhau e o som de conversas animadas criavam um cenário perfeito para uma conversa sobre música e tradição. Vocês entendem que o fado não é apenas uma música, né? Helena disse, seus olhos escuros estudando Mateus e Isabela com curiosidade. É uma forma de sentir o mundo, a saudade, a melancolia, mas também a esperança. É exatamente isso que queremos compreender, Mateus respondeu. Não para copiar, mas para criar uma ponte genuína entre nossas experiências brasileiras e a sensibilidade portuguesa. Helena sorriu, parecendo aprovar a resposta. Então vamos trabalhar juntos. Mas quero que vocês sintam o fado verdadeiro. Primeiro, esta noite vamos a uma casa de fado autêntica, não para turistas, mas onde os lisboetas realmente vão. A noite que se seguiu foi transformadora. Na pequena casa de fado escondida nas vielas da Alfama, Mateus e Isabela experimentaram a música portuguesa em sua forma mais pura. Havia uma intimidade dolorosa nas vozes que se erguiam entre as mesas, uma maneira de transformar sofrimento pessoal em beleza coletiva que os tocou profundamente. Agora entendo. Mateus sussurrou para Isabela durante uma pausa entre as apresentações. O fado não é performance, é confissão. E nossa música brasileira? Nossa música é celebração, mesmo quando fala de dor. É diferente, mas pode dialogar com isso. Nos dias seguintes, Mateus trabalhou intensivamente com Helena, criando arranjos que permitissem que elementos do fado e da música brasileira conversassem sem que nenhum perdesse sua identidade. Era um processo delicado que exigia sensibilidade cultural e técnica apurada. Paralelamente, Isabela colaborava com João Silva, um chefe português inovador que havia concordado em criar pratos especiais para o evento. Juntos, exploravam como ingredientes típicos portugueses poderiam ser preparados com técnicas que ela havia desenvolvido no Brasil, criando sabores familiares, mas surpreendentes. A ideia não é fusão pela fusão, João explicou enquanto experimentavam diferentes combinações de temperos. É encontrar pontos onde as duas tradições culinárias se reconhecem mutuamente. O trabalho de preparação era intenso, mas também profundamente educativo. Mateus e Isabela se encontravam aprendendo não apenas sobre cultura portuguesa, mas também redescobrir aspectos de sua própria cultura brasileira através do contraste. 3 dias antes do evento, receberam uma notícia inesperada. Críticos gastronômicos e musicais de várias capitais europeias haviam confirmado presença, atraídos pela originalidade do conceito. A pressão aumentou consideravelmente. E se não funcionar? Mateus confessou suas inseguranças para Isabela enquanto caminhavam pelas ruas de Lisboa ao final de um dia particularmente intenso de ensaios. Então, aprendemos e melhoramos para a próxima. Ela respondeu com uma naturalidade que o tranquilizou. Mateus, já fizemos algo que nunca havia sido feito antes. Independente do resultado específico desta noite, já provamos que nossa ideia funciona. Como você consegue manter essa calma? Porque confio em nós, em você, em mim, no que construímos juntos. Na véspera do evento, fizeram um ensaio geral com todos os colaboradores portugueses. O palacete havia sido transformado em um ambiente mágico, com mesas dispostas de forma a criar intimidade, mesmo em um espaço amplo, iluminação suave, que destacava tanto os músicos quanto os pratos e uma acústica cuidadosamente ajustada. O ensaio foi perfeito. Cada transição entre música e gastronomia fluía naturalmente. As colaborações com os artistas locais criavam momentos de genuína emoção e o conceito de diálogo cultural se materializava de forma tangível e tocante. Quando terminou, Helena se aproximou de Mateus com lágrimas nos olhos.
Vocês conseguiram. Criaram algo que honra tanto o fado quanto a música brasileira, sem diminuir nenhum dos dois. João teve uma reação similar em relação ao trabalho gastronômico com Isabela. Nunca pensei que pudesse aprender tanto sobre cozinha portuguesa trabalhando com uma brasileira. Na manhã do evento, Mateus acordou com uma serenidade que não esperava sentir. Ao lado dele, Isabela dormia tranquilamente, e pela primeira vez em semanas ele se permitiu simplesmente observá-la e refletir sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. 6 meses atrás, ele era um músico frustrado, servindo mesas para sobreviver. Ela era uma empresária bem-sucedida, mas presa em uma rotina previsível. Agora estavam em Lisboa, prestes a apresentar uma criação artística única para críticos internacionais, representando não apenas suas próprias ambições, mas também uma nova forma de pensar colaboração cultural. Você está pensando alto, Isabela disse, abrindo os olhos e sorrindo. Estava pensando em como chegamos até aqui. E qual foi sua conclusão? Que às vezes os melhores planos são aqueles que nunca planejamos conscientemente. Ela se aproximou e o beijou suavemente. Pronto para esta noite. Pronto para qualquer coisa, desde que seja com você. O dia passou rapidamente entre preparativos finais, últimos ajustes e a chegada gradual dos convidados internacionais. Às 8 da noite, o palacete estava lotado com uma audiência sofisticada e expectante. Mateus e Isabela fizeram a abertura juntos, explicando o conceito do evento e apresentando seus colaboradores portugueses. Havia uma elegância natural na maneira como se apresentaram como parceiros artísticos e pessoais, sem drama desnecessário, mas com uma autenticidade que imediatamente conquistou a audiência. O primeiro prato foi servido acompanhado por uma composição original de Mateus, que incorporava sutilmente elementos melódicos do fado. A reação foi imediata. Murmúrios de aprovação, expressões de surpresa prazerosa, alguns convidados fechando os olhos para melhor absorver a síntese entre som e sabor. À medida que a noite progredia, a energia no salão se intensificava. Cada nova combinação de prato e música revelava camadas adicionais do diálogo cultural que haviam criado. Helena cantou uma versão emocionante de um fado clássico que Mateus havia harmonizado com elementos brasileiros, criando um momento de beleza transcendente. O ponto alto veio com a sobremesa, quando Mateus e Isabela tocaram juntos uma composição que havia nascido especificamente em Lisboa, inspirada por suas caminhadas pelas ruas da cidade. Era uma peça que capturava perfeitamente a saudade portuguesa, filtrada através da esperança brasileira. Quando a última nota ecoou pelo salão, o silêncio foi total por alguns segundos. Então, os aplausos explodiram em uma ovação que durou vários minutos. Convidados se levantaram, alguns visivelmente emocionados, outros fazendo anotações frenéticas. A crítica do Jornal de Letras se aproximou durante a recepção pós-evento. Em 20 anos cobrindo eventos culturais, nunca vi nada parecido. Vocês não apenas criaram uma experiência única, criaram um novo formato artístico. Comentários similares vieram de outros críticos e influenciadores culturais presentes. Mas o que mais tocou Mateus e Isabela foram os agradecimentos pessoais de convidados que contaram como a experiência havia despertado memórias, emoções e reflexões sobre suas próprias histórias culturais. Quando o último convidado se retirou, já passava das 2 da madrugada. Mateus, Isabela, Helena e João se sentaram juntos no palacete vazio, compartilhando uma garrafa de vinho português e processando o que haviam acabado de viver. Vocês mudaram algo em mim esta noite, Helena disse. Me fizeram redescobrir aspectos do fado que eu havia esquecido. E vocês me ensinaram que tradição não é imobilidade, João acrescentou. É base para a criação. Mais tarde, sozinhos em seu quarto na pousada, Mateus e Isabela finalmente puderam absorver completamente a magnitude do que haviam realizado. Conseguimos, Isabela disse, aninhando-se em seus braços. Mais que isso, criamos algo que vai além de nós mesmos. E agora?
Agora voltamos ao Brasil e descobrimos até onde essa jornada pode nos levar. Eles adormeceram, abraçados, exaustos, mas profundamente realizados, sabendo que haviam dado um passo definitivo em direção a um futuro que prometia ser extraordinário. O retorno ao Brasil foi acompanhado por uma avalanche de repercussões que superaram todas as expectativas. Ainda no aeroporto, Mateus recebeu dezenas de mensagens de parabéns, convites para entrevistas e propostas de colaboração. O evento de Lisboa havia sido documentado por jornalistas presentes e as críticas positivas se espalharam rapidamente pelas redes sociais e veículos especializados. Casal brasileiro revoluciona a cena cultural europeia com fusão inédita entre música e gastronomia, estampava a manchete do principal jornal de cultura do país. Mateus e Isabela criam um novo formato artístico que conquista críticos internacionais, anunciava outro. Mas o que mais impressionou foi a reação no próprio Palazzo. Os funcionários os receberam com uma festa improvisada, orgulhosos de fazer parte de um empreendimento que estava ganhando reconhecimento internacional. Ricardo, sempre formal, não conseguiu esconder a emoção ao abraçá-los. Vocês trouxeram o mundo inteiro para conhecer nosso trabalho, ele disse, sua voz embargada. Em 30 anos de gastronomia, nunca pensei que viveria algo assim. Nos Ames. Dias seguintes, Marina da gravadora ligou para agendar uma reunião urgente. O sucesso de Lisboa havia acelerado todas as negociações, e agora havia propostas concretas sobre a mesa que exigiam decisões rápidas. Encontraram-se no escritório de Isabela no Palazzo, um ambiente que agora parecia pequeno diante da magnitude dos projetos que se apresentavam. A receptividade internacional foi além de qualquer projeção que fizemos. Marina começou, abrindo uma pasta repleta de documentos. Temos pedidos para eventos em 12 cidades europeias, 3 nos Estados Unidos e até mesmo uma proposta do Japão. Mateus e Isabela trocaram olhares. Era exatamente o tipo de sucesso que haviam sonhado, mas a velocidade com que estava acontecendo era quase estonteante. E há mais, Marina continuou. Uma plataforma de streaming quer documentar toda a jornada de vocês, não apenas os eventos, mas o processo criativo, a história pessoal, como tudo começou. Seria uma série de 6 episódios com orçamento considerável. Uma série sobre nós? Isabela perguntou claramente surpresa. Sobre vocês, sobre o conceito que criaram, sobre como 2 brasileiros estão mudando a forma como o mundo pensa a relação entre arte e experiência sensorial. A ideia era tentadora, mas também intimidante. Significaria expor aspectos de suas vidas que haviam mantido privados, transformar sua história pessoal em entretenimento público. Precisamos conversar sobre isso, Mateus disse. São muitas mudanças acontecendo muito rapidamente. Claro, mas não demorem muito para decidir. O mercado cultural move-se rápido e oportunidades como essas têm prazo de validade. Após Marina sair, Mateus e Isabela ficaram sozinhos no escritório, processando a intensidade das propostas. É tudo o que sempre quisemos, Isabela disse, mas sua voz carregava uma hesitação inédita. Então por que não estamos celebrando? Porque é assustador. Esta velocidade, esta exposição, às vezes sinto que estamos perdendo o controle sobre nossa própria história. Mateus entendeu perfeitamente o que ela queria dizer. O sucesso estava chegando tão rapidamente que mal tinham tempo para absorver cada conquista antes que a próxima oportunidade se apresentasse. Que tal fazermos uma pausa? Ele sugeriu. Alguns dias só para nós, sem reuniões, sem planejamentos, só para redescobrir por que começamos tudo isso. Isabela sorriu, parecendo aliviada com a sugestão. Onde você quer ir? Lugar nenhum. Que tal ficarmos aqui mesmo, mas vivendo como se fôssemos turistas em nossa própria cidade? Foi assim que passaram os próximos 3 dias, redescobrir sua cidade e a si mesmos. Visitaram museus que nunca haviam conhecido, caminharam por bairros que raramente exploravam. Comeram em pequenos restaurantes que descobriram por acaso. Era como se estivessem namorando novamente.
mas agora com a profundidade de quem havia compartilhado conquistas e desafios significativos. Durante um almoço em um pequeno bistro no centro histórico, Isabela fez uma reflexão que mudaria a perspectiva de ambos sobre o futuro. Você percebeu que nossa relação sobreviveu ao sucesso? Como assim? Muitos casais se separam quando a vida profissional decola. As pressões, as oportunidades diferentes, as tentações, mas nós ficamos mais unidos. Mateus havia notado isso também. Em vez de competirem entre si ou de o sucesso criar distância, haviam se tornado parceiros ainda mais sólidos. Acho que é porque nosso sucesso sempre foi compartilhado, ele disse. Não é meu ou seu, é nosso. E porque nossa parceria pessoal veio antes da profissional. O amor precedeu a ambição. Era uma percepção importante que os ajudou a encontrar clareza sobre as decisões que precisavam tomar. Então, qual é a nossa resposta para todas essas propostas? Mateus perguntou. Aceitamos tudo que fortalece o que já temos e recusamos tudo que pode nos separar ou nos transformar em algo que não somos. Com esse critério estabelecido, retornaram às negociações com uma visão mais clara. Aceitaram os eventos internacionais, mas estabeleceram um cronograma que permitiria períodos regulares em casa. Concordaram com a série documental, mas insistiram em ter controle editorial sobre como sua história seria contada. O espaço em São Paulo, que havia ficado em segundo plano durante a preparação para Lisboa, voltou a ser prioridade. Decidiram que seria inaugurado 3 meses depois, criando uma base sólida no Brasil, antes de se aventurarem em turnês internacionais extensas. Foi durante os preparativos para São Paulo que receberam uma ligação que mudaria novamente suas perspectivas. Mateus, aqui é Fernando Santos, do Conservatório Nacional. Temos uma proposta que pode interessar a vocês. Fernando explicou que o conservatório estava criando um curso pioneiro sobre artes integradas, focado em formar profissionais capazes de trabalhar na intersecção entre diferentes linguagens artísticas. Queriam convidar Mateus e Isabela para serem professores visitantes, compartilhando suas experiências práticas com estudantes de música, gastronomia e outras artes. Seria apenas um dia por semana, Fernando explicou. Mas acreditamos que vocês poderiam inspirar uma nova geração de artistas a pensar de forma mais integrada. A proposta tocou algo profundo em ambos. Ensinar significaria não apenas compartilhar conhecimento, mas também continuar aprendendo, mantendo contato com as bases teóricas de seu trabalho prático. Adoraríamos participar, Isabela respondeu sem hesitar. A primeira aula aconteceu na semana seguinte. Encontraram-se diante de uma turma de 20 estudantes, músicos, chefes, artistas visuais, alguns ainda indefinidos sobre suas carreiras. A diversidade do grupo era estimulante. Vocês estão aqui porque acreditam que as fronteiras entre as artes são artificiais, Mateus começou. Nós estamos aqui porque vivemos isso na prática e queremos compartilhar tanto nossos acertos quanto nossos erros. A aula se transformou rapidamente em uma conversa fascinante. Os estudantes faziam perguntas perspicazes sobre processo criativo, sobre como equilibrar tradição e inovação, sobre os desafios práticos de trabalhar com múltiplas linguagens artísticas simultaneamente. Uma aluna de gastronomia perguntou: como vocês sabem quando uma combinação funciona? Existe alguma fórmula? Não existe fórmula, Isabela respondeu. Existe sensibilidade, experimentação e coragem para errar, e, principalmente, existe comunicação constante entre os parceiros. Um estudante de música quis saber sobre as dificuldades técnicas de compor para complementar sabores. A música não ilustra o sabor, Mateus explicou. Ela cria um espaço emocional onde o sabor pode ser melhor percebido. É uma relação de apoio mútuo, não de subordinação. Ao final da primeira aula, ambos saíram energizados de uma forma diferente do que sentiam após performances. Era uma energia mais reflexiva, mais conectada com propósitos maiores que o sucesso imediato. Acho que precisamos disso, Isabela disse enquanto caminhavam pelo campus, dessa conexão com o aspecto educativo do que fazemos. Ensinar nos obriga
a ser mais conscientes sobre nossos próprios processos. E nos lembra por que começamos tudo isso. Naquela noite, em casa, fizeram uma reavaliação completa de seus projetos futuros. Decidiram que a dimensão educativa seria integrada a todas suas atividades, não apenas as aulas no conservatório, mas workshops nos eventos internacionais, conteúdo educativo na série documental e até mesmo um livro compartilhando suas técnicas e filosofias. Queremos ser mais que entertainers, Isabela disse enquanto faziam anotações sobre suas novas metas. Queremos ser catalisadores de outras criações. Queremos que nossa história inspire outras pessoas a encontrarem suas próprias formas de integrar suas paixões. Era uma evolução natural de seus objetivos, que mantinha a ambição artística, mas acrescentava uma dimensão de responsabilidade social que os completava como artistas e como pessoas. Quando finalmente foram dormir, sabiam que haviam encontrado um equilíbrio entre sucesso pessoal e contribuição coletiva, que guiaria todas suas decisões futuras. Os anos seguintes foram uma jornada extraordinária que superou em muito as expectativas iniciais. Mateus e Isabela se tornaram referências globais em artes integradas, viajando pelo mundo com suas noites sensoriais, lançando álbuns aclamados pela crítica, publicando livros que se tornaram best-sellers e estrelando a série documental que foi sucesso em diversas plataformas. O Palazzo continuou sendo sua base, o laboratório onde novas ideias eram testadas antes de serem levadas para o mundo. O espaço em São Paulo se tornou um centro cultural vibrante, atraindo artistas de diversas áreas para colaborações e residências. Apesar do sucesso e da fama, Mateus e Isabela conseguiram manter a essência do que os unia. Seu relacionamento se aprofundou com o tempo, baseado em respeito mútuo, admiração constante e a capacidade de enfrentar desafios juntos, tanto profissionais quanto pessoais. Houve momentos difíceis, é claro. A pressão das turnês, as expectativas crescentes, a dificuldade de equilibrar a vida pública e privada, tudo isso testou a solidez de sua parceria. Mas a cada crise emergiam mais fortes, reafirmando seu compromisso um com o outro e com a visão que compartilhavam. A dimensão educativa de seu trabalho se tornou cada vez mais central. As aulas no Conservatório Nacional evoluíram para um programa completo de pós-graduação em artes integradas, atraindo estudantes de todo o Brasil e de outros países. Workshops e palestras se tornaram parte integrante de suas turnês, inspirando milhares de pessoas a explorar a interseção entre suas próprias paixões. Em uma tarde de primavera, 10 anos após aquela primeira noite no Palazzo, Mateus e Isabela estavam sentados no escritório dela, revisando os planos para a próxima temporada. O espaço estava cheio de memórias, fotos de eventos internacionais, prêmios, rascunhos de projetos futuros. Parece que foi ontem que você entrou no Palazzo pela primeira vez, Isabela disse sorrindo. E parece que foi uma vida inteira. Atrás, Mateus respondeu. Tanta coisa mudou. Mas o essencial permaneceu o mesmo. O essencial era o amor que sentiam um pelo outro, a paixão pela criação e a crença inabalável no poder da colaboração. O telefone tocou. Era Ricardo, o chefe de sala do Palazzo, que agora era mais que um funcionário. Era parte da família que haviam construído. Senhora Isabela, senhor Mateus. A voz de Ricardo soava emocionada. Acabamos de receber a notícia. O Palazzo foi eleito o melhor restaurante do mundo pelo Guia Internacional. Silêncio. Mateus e Isabela se entreolharam, processando a magnitude da notícia. O Palazzo, que havia sido o ponto de partida de tudo, agora alcançava o ápice da excelência gastronômica global, reconhecido não apenas pela comida, mas pela experiência completa que oferecia. Ricardo, Isabela disse finalmente, sua voz embargada. Isso é inacreditável. Acreditem, o guia mencionou especificamente como vocês conseguiram redefinir o conceito de fine dining, integrando arte e gastronomia de forma inédita. E como a autenticidade de vocês, a história pessoal por trás de tudo tocou o mundo. Quando desligaram,
Mateus e Isabela se abraçaram, as lágrimas escorrendo livremente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão e realização. Conseguimos. Mateus sussurrou. Não apenas para nós, mas para todos que acreditaram em nós. Criamos algo que vai durar, Isabela respondeu. Um legado. O legado não era apenas o Palazzo premiado, os álbuns de sucesso ou a série documental. Era a prova de que era possível construir uma vida e uma carreira baseadas em paixões genuínas, que a colaboração entre diferentes talentos e culturas podia gerar resultados extraordinários e que o amor verdadeiro era o ingrediente mais poderoso de todos. Naquela noite, o Palazzo celebrou como nunca antes. Funcionários, colaboradores, amigos e familiares se reuniram para comemorar a conquista histórica. Mateus e Isabela fizeram um discurso juntos, agradecendo a todos que fizeram parte da jornada desde o primeiro dia. Esta noite, Mateus disse, segurando a mão de Isabela, celebramos não apenas um prêmio, mas a coragem de arriscar, a beleza da colaboração e o poder transformador do amor. Queremos que a história do Palazzo, Isabela continuou, seja um lembrete de que os sonhos mais bonitos são aqueles que construímos juntos. Ao final da noite, quando o salão estava quase vazio, Mateus e Isabela se encontraram no centro do espaço, no mesmo lugar onde haviam dançado pela primeira vez. A orquestra de câmara tocava suavemente a valsa que havia marcado o início de tudo. Quer dançar? Mateus perguntou, estendendo a mão. Adoraria. Dançaram ali, no coração do palácio, cercados pelas memórias de uma década extraordinária. Não era mais uma dança proibida, mas uma celebração de tudo que haviam conquistado juntos. Enquanto se moviam suavemente ao ritmo da música, Mateus olhou para Isabela, vendo nela não apenas a parceira de vida e de trabalho, mas a inspiração que havia resgatado seus sonhos e o ajudado a construir um futuro que ele jamais teria ousado imaginar sozinho. Eles eram a prova viva de que a vida, assim como a arte e a gastronomia, era uma mistura complexa e surpreendente de ingredientes, e que os resultados mais saborosos vinham das combinações mais inesperadas. Fim da história. Queridos apreciadores de boas histórias, esperamos que a jornada de Mateus e Isabela tenha tocado seus corações e inspirado seus próprios sonhos. Assim como eles encontraram harmonia na fusão de paixões, nós buscamos trazer narrativas que misturam emoção, superação e arte. Se você se conectou com esta história, não deixe de se inscrever em nosso canal para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe seu like para nos mostrar que esta melodia ressoou em você e compartilhe sua parte favorita nos comentários.